Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós discutiremos as estratégias na sua jornada para construir uma renda mensal com seus investimentos. Eu sou Davi Rezende. Eu sou Marcelo Leite. E o tema de hoje é: dá para investir sozinho? Que tipo de ajuda eu preciso para investir sozinho? Como eu sempre começo as lives, pedindo para você contextualizar a gente. Marcelo, o que você diria que é investir sozinho? Legal. Vamos lá, investir sozinho, então, basicamente é você ter capacidade de tomar suas próprias decisões de investimentos, tá? Na verdade, a gente poderia, de repente, definir você investir sozinho sob duas óticas diferentes, né? Você investir sozinho de forma ativa e você investir sozinho de forma passiva. Se você for uma pessoa que gosta de investimentos, gosta de mercado, você tem interesse em se envolver mais, em se qualificar cada vez mais como investidor, e entender o que você está fazendo, as decisões que você está tomando com o seu dinheiro a fundo, faz muito sentido você buscar uma alocação ativa na sua carteira, né? Faz sentido você buscar qualificação suficiente para poder tomar decisões de investimentos qualificados e escolher os seus próprios ativos um por um, tá? Então, investir de forma ativa seria basicamente você ter, na verdade, você assumir o controle da sua carteira e escolher ativo por ativo que vão compor o seu portfólio de investimentos, tá? Isso seria investir de forma ativa. E nesse caso, obviamente, você estaria investindo sozinho, porque você que está tomando as decisões. Só que também é possível você investir de forma passiva e investir sozinho, tá? Por incrível que pareça, né? De repente, quando a gente fala de investir de forma passiva, muitas pessoas já ligam a isso, de repente, a depender dos outros, né? Mas você pode investir sozinho e investir de forma passiva também. Marcelo, o que é investir de forma passiva? Basicamente, isso seria um perfil de carteira de investimentos que se aplica para as pessoas que às vezes não têm tempo, ou então não tem interesse em tá se envolvendo demais com a sua carteira de investimentos, em perder muito tempo analisando ativos, acompanhando o mercado, né, olhando como é que tá os investimentos toda hora. Para essas pessoas tem opções excelentes no mercado que são os fundos de investimentos, tá? Eu chamaria atenção especificamente para os fundos de índice, ou ETFs, como você queira falar, né? Basicamente, né, utilizando uma estratégia dessas, você está se expondo ao mercado de forma um pouco mais passiva, porque você está acompanhando índices de mercado, você não está escolhendo seus ativos diretamente. E funciona muito bem, né? Tem alguns estudos acadêmicos que provam que em mais de 90% dos casos, pessoas que investem de forma passiva, ou seja, só se expõem a fundos que acompanham índices, acabam superando algum dos melhores gestores do mercado que cobram bem caro, né, nos fundos de investimentos deles para você ser cliente deles. Então, em resumo, você investir sozinho, basicamente seria você tomar suas próprias decisões de investimentos, tá? Aí a gente tem essas duas óticas aqui, como eu falei. Você pode tomar suas decisões de investimentos diretamente, nesse caso você está investindo de forma ativa, ou você pode investir sozinho, mas se envolver um pouco menos com a sua carteira de investimentos e investir de forma passiva. Mas em ambos os casos a gente pode ter esse conceito de investir sozinho aplicado com certeza. Certo. E o que não seria investir sozinho? Aí já é o outro lado da moeda, né? Não investir sozinho é o que eu até mencionei agora há pouco no início da minha fala, né? Eu estava definindo outro conceito, mas acabei mencionando isso em algum momento ali também, que basicamente é você depender de outras pessoas para investir, tá? Lembra que eu falei agora há pouco que você pode investir sozinho de forma passiva, né? Muita gente acha que você investir sozinho de forma passiva é você depender dos outros, porque basicamente você não está fazendo escolhas dos seus ativos de forma direta, né? Você não está indo na bolsa escolhendo quais ações você vai comprar especificamente. Só que você tem que escolher no mínimo qual fundo de investimento, né? Ou qual ETF você vai se expor ao mercado, mesmo que de forma passiva. Então você tem que ter o mínimo de qualificação para isso. Você vai se expor ao mercado de forma passiva, mas você vai ainda de forma ativa escolher onde você vai colocar o seu dinheiro, né? Então acaba que você está tomando essa decisão de investimentos, mesmo que seja um investimento passivo. Enfim, qualquer coisa que não seja isso, a gente pode classificar como sendo uma forma de investir que você não está investindo sozinho, no caso, tá? Por exemplo, você depender de outras pessoas para poder investir o seu dinheiro. Então, se você tem um montante de recursos lá na sua conta do banco e você quer investir esse dinheiro e você não sabe necessariamente o que fazer com ele, você pode, por exemplo, ir até o seu gerente do banco e perguntar o que fazer com o seu dinheiro. É uma boa opção? Eu acredito que não, mas se você quiser, você pode. O gerente está lá para isso, né? Ele está lá para te atender e te sugerir coisas para fazer com o seu dinheiro. Só que isso é exatamente o que a gente está falando aqui, de uma forma de investir onde você não está tomando suas próprias decisões de investimento. Você está investindo dependendo de outras pessoas, não está investindo sozinho, né? Então, investir sozinho é você tomar suas próprias decisões de investimentos
E não investir sozinho seria você depender de outras pessoas para saber onde você vai investir seu dinheiro, né? Você depender de recomendações, de indicações de outras pessoas, de sugestões, mas de qualquer forma você não escolhe diretamente aonde que você vai colocar o seu patrimônio. Certo. Mas o que as pessoas têm que fazer, então, para investirem sozinhas? A dúvida que me surge é essa. Se a gente for parar para pensar, você investir sozinho é muito fácil, né? Qualquer um pode pegar o celular mesmo, abaixar um aplicativo de uma corretora qualquer, tem várias no Brasil hoje, abrir uma conta e mandar uma ordem de compra lá na bolsa, né? É muito simples mesmo, né? É super simples, qualquer besta consegue fazer isso. Entrar lá no aplicativo da corretora, abrir a bolsa e comprar uma cota de um fundo imobiliário, comprar uma ação de uma empresa qualquer. O grande desafio para o investidor, no caso, não é você necessariamente fazer essa parte operacional, de abrir uma conta, de mandar dinheiro para a corretora, de abrir o home broker, escolher o código de algum ativo que você quer comprar, apertar o botão de comprar e comprar, né? Você está sendo basicamente um apertador de botão desse jeito. O grande desafio que a gente tem enquanto investidor é ter qualificação técnica suficiente para analisar e escolher os ativos certos para compor sua carteira de investimentos, que não só tem uma boa expectativa de retorno, mas que tem uma boa relação risco-retorno, né? O certo é você olhar para esses ativos não pela ótica do retorno, mas pela ótica do risco, em primeiro lugar. Sejam ativos que sejam ativos que atendam os seus objetivos como investidor, né? Cada um tem objetivos diferentes, tem umas pessoas que estão buscando mais ganho de capital, tem outros que estão buscando mais recebimento de renda, tem pessoas que estão no início da vida, tem pessoas que já estão pensando mais em se aposentar, em ficar mais tranquilo, não gastar tanto tempo e energia trabalhando, tem pessoas que estão preocupadas somente com si próprios, já tem outras que têm um contexto familiar para levar em consideração na hora de escolher onde vai investir o dinheiro dele, né? Então, cada pessoa tem um perfil diferente, tem um momento de vida, tem um contexto diferente, e você só consegue escolher os seus próprios ativos, fazer os seus próprios investimentos com a qualificação técnica que isso demanda, né? No caso, fazer boas escolhas. Você precisa de qualificação técnica para isso, né? Então, eu diria que o fato de você fazer boas decisões de investimentos é o que define mesmo essa questão de você investir sozinho, né? Investir sozinho por conta própria, como eu falei, só apertar botão, abrir conta numa corretora, mandar uma ordem e comprar, você pode fazer isso a qualquer momento, nada te impede, é muito simples, está cheio de tutorial na internet. Agora, investidores que têm certeza do que estão fazendo, que escolhem bons ativos para compor a sua carteira de investimentos com convicção, que tem certeza absoluta que são ativos de qualidade, que estão alinhados com o que eles estão procurando de fato, isso daí é minoria, tá? É 0,00000 não sei quantos por cento do universo de investidores, principalmente aqui no Brasil, né, que é um país culturalmente muito fraco em termos de educação financeira. Então, para a pessoa poder investir sozinha, na verdade, não só investir sozinha, mas investir sozinha com qualidade, igual a gente está conversando aqui, o que ela precisa basicamente é se qualificar, é buscar informação, é fazer cursos, é ler livros, até que chega um momento que ela sinta a segurança necessária para poder tomar as próprias decisões de investimentos e ter a certeza de que ela está tomando boas decisões. E é engraçado que quando esse momento chegar, ninguém precisa falar para ela, né? A pessoa vai saber. Ela simplesmente vai abrir o celular, abrir o home broker na corretora e vai saber que está tomando boas decisões porque ela tem certeza do que ela está fazendo, né? E isso vem com informação, com qualificação. Certo, muito bom. Olha, tem muita gente que acha complicado, né? Acha muito complicado, acha que não dá para investir sozinho, que nunca vai conseguir, né? Que é uma coisa muito distante, é só para quem tem 1 milhão de informações ou muitos anos de estudo. Por que você acha que essas pessoas pensam isso, se sentem assim? Uma curiosidade, você já se sentiu assim em algum momento? Já. Já sentiu sim. Que investir sozinho era um negócio difícil demais, que você nunca ia conseguir? Sim, já. E aí, mas e hoje? Você ainda acha que é desse jeito? Não. Você ainda acha que as pessoas precisam de muita formação para investir, que você tem que fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado para poder tomar boas decisões de investimentos? Ou você acha que é possível para qualquer um? Eu acho que é possível para qualquer um. Eu acho mesmo. Legal, eu concordo com você. Essa questão de você tomar suas próprias decisões de investimentos, né? As pessoas às vezes realmente ficam com medo, mas isso daí basicamente eu diria que é pura simples falta de informação, né? É um misticismo desnecessário que a gente tem em torno dos investimentos no mercado financeiro, principalmente de bolsa de valores, que não se justifica, né? Isso é até um fruto do que está ao nosso redor. Ontem foi um dia emblemático para a gente ver isso daqui na Bolsa de Valores, né? Você lembra do que aconteceu ontem?
A gente teve uma decisão judicial relevante, né, que hoje, com a gente estando na era da informação, como a gente está, corre o país de forma muito rápida, né, então todo mundo fica sabendo em segundos, muitas pessoas ficam felizes, muitas pessoas ficam chocadas, mas o fato é que muda as expectativas das pessoas em relação ao futuro, né, seja qual for o lado, a gente não tem, a gente é imparcial aqui nesse nosso canal, né, mas de qualquer forma, isso derrubou a Bolsa de Valores ontem, foi uma queda muito expressiva, a Bolsa fechou o pregão de ontem em queda de 4%. Tudo por causa de expectativas. Olha só, olha o poder que uma notícia tem sobre o mercado financeiro nesses dias atuais que a gente está vivendo, que o mundo é todo integrado e que as notícias correm de forma tão rápida, né? Então, talvez muita gente ainda tenha essa mística, né, essa crença sei lá, de ficar com medo de investir de fato, de achar que os investimentos se resumem ao que a gente vê na mídia, exatamente pela falta de informação, né? Como é o único tipo de informação que chega até essas pessoas é o que elas veem na mídia, né? E geralmente são informações alarmistas e que tem headlines chamativas para buscar chamar atenção, para conseguir clique no site. As pessoas ficam achando que o mercado realmente é aquilo, e não é, tá? É a coisa mais normal do mundo que a Bolsa de Valores tenha movimentos no curto prazo influenciados por notícias, por expectativas futuras, por contexto econômico, por contexto fiscal, por contexto internacional, pelo próprio câmbio, né, que também está em disparado nos últimos dias com a deterioração do cenário macro como um todo, mas de qualquer forma, isso no fim das contas não afeta em nada a vida do investidor de longo prazo, né? O investidor de longo prazo não está olhando para a cotação da empresa na bolsa, a gente sempre fala isso daqui, o investidor de longo prazo está olhando para o negócio. Ele não está comprando ações baseado no preço, no quanto que aquela ação custa. Ele está comprando negócios, né? Ele está comprando participação em empresas para poder participar do lucro delas e receber renda passiva direto na conta dele. Então, esse medo exacerbado que a gente vê em muitas pessoas, ele existe, infelizmente, né? Mas acaba que faz parte do jogo. Só que para o investidor de longo prazo, isso não muda absolutamente nada na vida dele, né? Muito pelo contrário, a gente vai até ficando cada vez mais cascudo com esse tipo de coisa e vendo que o pessoal que talvez ainda tenha um pouquinho menos de qualificação, um pouco menos de entendimento, de experiência em relação ao mercado como um todo, se desespera nesses momentos, mas que para a gente que é investidor de longo prazo, a vida não muda nada, muito pelo contrário, talvez sejam até grandes oportunidades de a gente comprar bons negócios a preços que pode ser que seja a única vez que a gente vai ver na vida, então podem ser realmente oportunidades para a gente comprar bons negócios a preços muito baratos, né? Então, em resumo, eu acho que todo esse medo, toda essa questão de muita gente ter medo de dar o primeiro passo, de às vezes tirar o dinheiro da poupança ou das aplicações mais convencionais ali que a gente vê nas plataformas bancárias e buscar coisa melhor, né, buscar alternativas diferentes, vem única e exclusivamente por falta de informação, porque as informações certas ainda não chegaram até elas, né, mas a gente está aqui, como eu falei ontem já, para resolver isso, para contribuir com a distribuição, né, com a propagação da educação financeira de qualidade aqui no Brasil. Excelente, Marcelo, muito bom. E não vai parar agora, né? Tá só começando. Exatamente. Olha, Marcelo, quando a gente pensa em estruturas de apoio para o investidor, na tomada de decisão dele, né, na hora de escolher, né, as casas de análise, perdão, o que eu quero dizer, as casas de análise, elas se popularizaram muito nos últimos anos no Brasil, né? Então, você acha que vale a pena assinar relatórios de casos de análise? Receber esses relatórios, né, lê-los, entender o conteúdo que está sendo dito ali? Você acha que vale a pena para quem quer investir sozinho? Olha, eu acho que vale, tá? Eu sou da opinião, na verdade, de que isso daí é que nem a pessoa que está andando de bicicleta, está começando a andar de bicicleta, está aprendendo, e no início a gente usa aquelas rodinhas, né? Eu nem sei se esse pessoal usa mais ainda, mas eu que sou um garoto dos anos 90, na minha época era super comum, né? Eu lembro que todos os meus amiguinhos tinham a rodinha ali na bicicleta. Por quê? Porque estão aprendendo a se equilibrar agora, estão começando a dar as primeiras pedaladas e naturalmente estão aprendendo ainda, né? Então, eu acho que relatórios de casas de análise, eles servem como se fosse uma rodinha de bicicleta para quem está aprendendo a andar de bicicleta. É um apoio que você tem ali no primeiro momento, enquanto você está dando os primeiros passos, né? Enquanto você está buscando um pouquinho mais de qualificação, buscando informação, buscando ter aquela certeza sobre as decisões de investimentos que você toma, que a gente conversou aqui no início da live, né? Então, eu acho válido, tá? A gente tem casas de análise boas aqui no Brasil, de qualidade, mas eu acho que é uma coisa muito provisória, que o investidor tem que buscar o quanto antes se qualificar cada vez mais e tomar as próprias decisões de investimentos dele, tá? No meu caso especificamente, as casas de análise foram fundamentais na minha vida como investidor, mas fundamentais mesmo, tá? Eu comecei
eu comecei por por uma casa de análise ruim, tá? Talvez, não vou citar nomes aqui, claro, mas com certeza muitos de vocês já conhecem, né? E foi uma coisa que, por pior que tenha sido para mim como investidor, em termos de qualificação, de eu ter um entendimento de como o mercado realmente me ajudou bastante em termos de me interessar pelo mercado, de buscar informações mais qualificadas, né? De falar, poxa, isso daqui tá um pouquinho demais, tá num formato diferente do que eu gostaria de consumir como cliente, mas acho que aqui tem coisa boa. Será que não tem outras pessoas falando isso daqui de repente de um jeito um pouquinho melhor, que eu possa aprender mais e me interessar mais? E isso me fez ir atrás de informação, né? Então, eu comecei assinando uma casa de análise por propaganda que eu vi na internet, que me chamou a atenção, eles fazem isso muito bem. Depois eu vi que os relatórios não eram tudo isso, não tive interesse de continuar consumindo aquele conteúdo, mas eu encontrei depois uma outra casa de análise que aí sim influenciou a minha vida demais e que foi fundamental nos meus primeiros passos como investidor, tá? De qualquer forma, a reflexão que eu quero trazer aqui é que seja qual for a casa de análise que a gente esteja falando, tem casas de análise boa aqui no Brasil hoje, só que elas têm, vamos botar o quê? 200, 300, 400 mil, 500 mil clientes se brincar, né? Eu acho que a maior casa de análise do Brasil hoje tem mais de 500 mil assinantes nos relatórios deles, se eu não me engano, tá? Eu vi esse dado aí um tempo atrás em algum lugar que eu não vou saber dar a referência certa agora. Mas, de qualquer forma, é impossível, né, que um relatório lido por 500 mil pessoas, ele atenda aos objetivos de vida de todas essas pessoas enquanto investidores, né? Isso nunca vai ser uma coisa personalizada para você como investidor. E esse é o grande problema de você assinar uma casa de análise, na minha visão. Eles têm uma estratégia definida para ter um relatório que é um produto, né? Então, o objetivo da empresa é vender, a casa de análise é uma empresa, então ela tem que lucrar, ela tem que vender aquele relatório, mas ele é um produto que atende a um grupo de pessoas de maneira genérica. Ele não é um produto personalizado para você, dentro do contexto que a gente conversou agora há pouco, né? Do seu momento de vida, do seu contexto familiar, do seu perfil de risco, dos seus objetivos, do volume patrimonial que você já tem e a forma como ele está alocado. Tudo isso são coisas que impactam as suas próximas decisões de investimentos que você vai fazer na frente, né? E se você está assinando um relatório que é distribuído para 300, 400, 500 mil pessoas, esse relatório, de forma nenhuma, vai ser personalizado para você, e vai ter ativos que façam sentido para o que você está procurando especificamente, tá? Então, essa talvez seja, não a minha grande crítica, né? Porque nada te impede de você assinar relatórios de casa de análise. Mas eu só diria para o investidor tomar cuidado com isso, porque esses relatórios não vão ser personalizados necessariamente porque ele está procurando, tá? É fundamental que você busque que, ao longo do tempo, informação de qualidade, busque entender o que você está fazendo, os fatores que afetam aqueles ativos que você está analisando, e que daqui a um tempo você seja capacitado o suficiente para tomar suas próprias decisões de investimentos, porque no fim do dia é só você mesmo. Você mesmo conhece melhor do que ninguém o que você está procurando, o seu contexto, né? Qual que é o seu perfil, o que te faz bem, o que te faz mal. Isso daí ninguém nunca vai poder falar para você, você conhece melhor do que ninguém. Então, você tem que ser capaz de tomar suas próprias decisões de investimentos, tá? Casa de análise é uma boa para começar, eu acho muito legal, os relatórios são inclusive educativos, né? É muita informação de qualidade ali sobre as demonstrações financeiras das empresas, sobre estratégia empresarial, vantagens competitivas, expectativas futuras, né? Pontos promotores e detratores dentro de uma análise de uma empresa, valuation, você aprende muita coisa útil. Só que o ideal é que você se qualifique ao longo do tempo para conseguir identificar essas coisas por conta própria e tomar suas próprias decisões para atender o seu perfil especificamente, tá? Até uma coisa legal que eu estou lembrando aqui agora, só para a gente finalizar essa parte aqui, no meu caso, lembra que eu falei agora há pouco que teve uma casa de análise que me ajudou muito, né? Que foi fundamental para mim enquanto investidor, e realmente foi, tá? Só que depois de um tempo, a gente vai lendo livros, a gente vai fazendo cursos, a gente vai consumindo cada vez mais conteúdo, e principalmente a gente vai pegando experiência de campo de batalha, né? Você vai pegando experiência como investidor, investindo seu dinheiro, às vezes tomando porrada, perdendo dinheiro, tropeçando e aprendendo com isso, e tendo resultado também nas coisas que você, nas decisões que você toma, né? Nas estratégias que você adota no seu patrimônio pessoal. E à medida que você vai se qualificando, você vai desenvolvendo um senso crítico que, por conta própria, você vai percebendo que às vezes a estratégia que você vinha seguindo até então não faz sentido para você. É exatamente o meu caso, né? A casa de análise que me ajudou tanto lá no início, e ajudou muito realmente, tá? Ajudou demais, eu reconheço muito isso. Mas com o tempo eu fui vendo que a estratégia que eles seguiam nas carteiras de investimentos deles, nas carteiras recomendadas, não era o que eu queria seguir na minha carteira de investimentos. Eles seguiam uma filosofia que a gente chama no mercado financeiro de value investing, né? Que
que vem do Benjamin Graham, lá dos anos 40, né, o pai do Value Investing, depois foi seguida pelo Buffett também, ao longo da vida dele como investidor, das primeiras décadas ali de sucesso dele como investidor, né, depois o Buffett foi desenvolvendo, evoluindo bastante a filosofia de investimentos dele, mas de qualquer forma, eles seguiam o Value Investing, né, que na minha opinião não é uma coisa mais muito atual para os nossos dias, não é uma coisa que está adaptada 100% para como o mercado funciona a nível global hoje em dia, né? Eu sou um cara hoje em dia que vai muito mais na linha do growth investing, de repente, né? Que é uma outra filosofia de investimentos diferente. Eu já sou um pouco mais adepto do buy and hold hoje em dia do que do value investing em si, né? Eu estou mais atrás de empresas de qualidade do que empresas baratas. Então, a nossa própria filosofia de investimentos vai mudando naturalmente ao longo do tempo, você vai procurando outras estratégias que estejam mais alinhadas com o que você quer. Mas, de qualquer forma, para quem está começando, pode ser que seja uma ajuda, tá? Eu só não recomendaria que você fizesse isso de forma perpétua. Então, quais outros tipos de ajuda existem hoje para auxiliar o investidor, né, com os investimentos dele? Pessoa que quer investir sozinha. Legal, a gente falou então das casas de análise aqui, né? Que é um dos tipos de ajuda que o investidor tem à disposição dele para comprar, né? São serviços e para poder utilizar para a tomada de decisão dele, de onde que ele vai alocar o capital dele, né? Eu não diria nem que existem outros tipos de ajuda necessariamente, porque quando a gente fala ajuda, a gente está falando de algo que parece ser gratuito, e não é, né? Não existe almoço grátis no mercado. Se você vai contratar algum tipo de serviço para te ajudar a tomar decisões de investimentos ou para gerir o seu patrimônio, 100% deles vão ser pagos, e você tem que saber disso. Isso é uma parte do seu patrimônio que poderia estar investido, poderia estar te gerando mais dinheiro, né? Poderia estar rentabilizado no mercado, e que você está optando por consumir um pedacinho do seu patrimônio, pagando um serviço para te ajudar na gestão desse patrimônio, né? Então, isso você tem que estar muito consciente de que são serviços, e que sendo serviços, claro que eles visam lucro, então são pagos, não tem nada de errado nisso, por sinal, tá? É só você ver se faz sentido para você. Um deles, então, são as casas de análise, né? Ou as famosas research, que a gente chama aqui, que são empresas que produzem relatórios de investimentos com análise de ativos, e geralmente tem carteiras recomendadas de investimentos que você pode optar por seguir ou não, tá? Mas isso daí, de qualquer forma, são ideias de investimentos. O que você faz é basicamente pagar para eles uma mensalidade ou uma anuidade e assinar os relatórios deles. Aí você vai receber no seu e-mail toda hora relatórios com recomendações de investimentos, tá? Isso é a definição de uma casa de análise para quem ainda não sabia. Aí a gente tem outros tipos de serviços que já vão em algumas linhas diferentes. Eu não vou entrar aqui no detalhe de serviços que são mais específicos para investidores com patrimônio muito grande, né? Muito grande, que eu digo ali de 5, 10 milhões de reais para cima. Que para esse pessoal já tem serviços mais específicos no mercado financeiro, né? Que são carteiras administradas, fundos exclusivos, serviço de wealth management. Tem muita coisa que o mercado oferece também em termos de estrutura para poder atender quem tem um patrimônio muito grande. Mas eu quero falar aqui para 99,999% das pessoas que são pessoas comuns, que estão buscando investimentos como uma forma ali de repente, acumular um patrimônio razoavelmente grande dentro da realidade de cada um, de construir uma renda mensal com seus investimentos. Para essas pessoas, a gente tem as researches, que, como eu falei, produzem relatórios de análise de ativos. A gente tem serviços de atendimento ao cliente, né, que basicamente é a distribuição de produtos de investimentos. Aí seriam os gerentes de bancos, os agentes autônomos de investimentos, né, os assessores de investimentos. A gente tem um serviço que é parecido com o do assessor de investimentos também, que é o do consultor de investimentos. Tá? Ele é uma pessoa que distribui produtos de investimentos também, mas às vezes faz um trabalho também um pouquinho mais voltado para planejamento financeiro, né, para planejamento patrimonial, que até às vezes extrapola um pouquinho o escopo de atuação do assessor de investimentos, né? O assessor de investimentos, realmente, o trabalho dele é distribuição de produtos de investimentos, mas é um trabalho bem parecido, tá? O que muda ali entre o assessor de investimentos e o consultor de investimentos é a forma de remuneração. O assessor, geralmente, ele é vinculado a alguma corretora de investimentos e ele recebe repasses de comissões dos produtos que ele consegue distribuir, vender para os clientes dele, né? O consultor de investimentos, ele geralmente já não recebe repasse de investimentos necessariamente, ele é remunerado por um formato de contrato, então ele não recebe necessariamente dinheiro para poder distribuir produtos para os clientes dele, né? Ele recebe uma remuneração que ela é acordada em forma de contrato na hora que o cliente está contratando esse consultor, tá? Então eles fazem trabalhos parecidos no fim das contas, mas o do consultor de investimentos talvez seja um pouquinho mais amplo. Então, para a pessoa que não tem interesse de aprender, de se envolver com investimentos, não sabe nada, não sabe onde buscar informação, tem essas três figuras, do gerente do banco, do assessor de investimentos na corretora e do consultor de investimentos, que é uma figura
um pouco mais independente em relação aos três, vamos dizer assim, né? Não independente, é um pouco mais autônoma. Geralmente ele trabalha mais por conta própria e não necessariamente vinculado a uma instituição, tá? Isso daí são serviços de atendimento. E, em última instância, a gente tem também os serviços de fundos de investimentos, tá? Que aí já não é um serviço necessariamente de atendimento, né? Já não é um lugar que você vai até uma pessoa e fala, pô, eu tenho dinheiro para investir, me ajuda, o que eu faço com ele, tá? Aí a gente entra um pouquinho mais naquele escopo de você investir sozinho, tomar suas próprias decisões de investimentos, mas não de forma ativa. Você não vai até a bolsa de valores e compra uma ação ou um fundo imobiliário. Você não abre a plataforma da sua corretora e compra, escolhe lá qual título de renda fixa que você vai alocar o seu dinheiro, qual CDB, qual LCI. O que você faz basicamente é delegar a escolha de onde esse seu dinheiro vai ser alocado, né? Quais ativos você vai investir esse dinheiro, você delega isso para alguém dentro da estrutura de um fundo de investimentos, né? Então, pô, o que você vai olhar mais nesse caso de fundo de investimentos? Não é basicamente os ativos em si, você vai olhar mais quem está por trás, quem que é a cabeça pensante por trás das decisões de investimentos, né, daquele fundo, quem que é o gestor, qual que é a estratégia dele, qual que é o histórico de alocação dele, ele gerou valor para o cliente dele? Então é isso que você vai buscar, tá? Nesse caso, um fundo de investimento, então, ele é um serviço, é um serviço que é pago via taxa de administração, então um pedacinho do dinheiro que você tiver aplicado no fundo, ele vai ser consumido anualmente em forma de taxa, o que não tem nada de errado, como eu falei, né? Você está realmente pagando por um serviço para alguém fazer a gestão do seu dinheiro para você. E nesse caso, o que você está fazendo é delegar a escolha de onde seu dinheiro vai ser investido para um terceiro, no caso, um profissional do mercado, que é um gestor, tá? Basicamente, o que eu consigo lembrar de cabeça agora são essas estruturas que a gente tem, então, de ajuda que o investidor pode contar para investir o dinheiro dele. Mas, se eu posso sugerir, é claro que a minha sugestão é que você vá na direção contrária. É que você, como eu falei hoje já algumas vezes e volto a repetir, que você busque se qualificar para daqui a um tempo você ter segurança absoluta para tomar suas próprias decisões de investimentos com qualidade e com convicção, tá? Desse jeito, é muito provável que você vai ter um resultado melhor do que essas pessoas, não porque você necessariamente seja melhor do que elas tecnicamente, mas porque você conhece o seu perfil e os seus objetivos como ninguém, como eu falei hoje mais cedo também. Tá? Então, isso faz com que você escolha os ativos que façam mais sentido do que você está procurando e que você tenha uma chance muito maior de gerar o resultado que você está procurando. E fora isso, claro, você acaba economizando uma boa parte do seu patrimônio ao longo dos anos que seria consumido em forma de comissão, de remuneração, de taxas, né, de pagamento mesmo por esse serviço que você está contratando. Se no lugar de delegar essa escolha dos ativos que vão compor a sua carteira de investimentos, que é o seu patrimônio, né? Se no lugar de delegar isso para alguém, no lugar de delegar essas decisões, essas escolhas, essas análises para um terceiro, você se qualificar para fazer isso tudo por conta própria, todo esse dinheiro que você pagaria para essas pessoas ao longo dos anos, ele vai estar com você ainda, vai estar sendo reinvestido no seu patrimônio, e isso vai fazer o seu patrimônio crescer numa velocidade muito maior no longo prazo com a ação dos juros compostos em cima disso. Beleza? Então, existem esses serviços, se você for preguiçoso, pode contratar eles, não tem problema nenhum, mas eu sugiro que você sente a bunda na cadeira, estude, busque qualificação para tomar suas próprias decisões, que no fim das contas isso tende a ser muito melhor para você. Você pode comentar para a gente, eu vou trocar a palavra ajuda pela palavra serviços, né? Eu acho que depois do que você falou fica melhor. Você pode comentar um pouco sobre as vantagens e desvantagens de cada um desses serviços? Eu acabei falando já um monte de coisa aqui agora, né? Só Mas... para... Pode falar. Pode falar. Era só para dar o enfoque, né? Você acabou comentando mesmo, mas só para fazer um apanhado geral, assim, mais focado nisso, né? Nas vantagens e desvantagens de cada uma delas. De cada um desses serviços, aliás. Uhum. Vamos lá, numa research, uma casa de análise que produz relatórios, eu acho que a grande vantagem é que facilita muito para o investidor a análise de coisas que são realmente um pouquinho mais técnicas, e que demandam tempo até que você seja capaz, enquanto investidor, principalmente se você é um investidor que está iniciando agora, de fazer essas próprias análises e conseguir identificar essas coisas mais específicas por conta própria, tá? Então, pontos fortes e pontos fracos de uma empresa, vantagens competitivas, análise setorial, parte contábil, valuation, né? O próprio processo de valuation é um pouquinho complexo.
Tudo isso são coisas que uma casa de análise geralmente sintetiza em um relatório para você e te dá pronto, tá? Então isso é uma vantagem, que o investidor que está iniciando agora, ainda que ele tenha baixa qualificação técnica, ele tem acesso a relatórios de muita qualidade, produzidos por analistas profissionais, e que pode ajudar ele a embasar a decisão de investimento dele, tá? Agora, as desvantagens de uma casa de análise, em primeiro lugar, como eu falei, é que você tem que pagar por esses relatórios, né? Então é um dinheiro que poderia estar sendo reinvestido na sua carteira e que você acaba gastando, né, no lugar de poupar e incorporar a sua carteira de investimentos. Outra desvantagem que eu falei é que essas carteiras não são personalizadas para você, né? Muito pelo contrário, elas são feitas para um universo grande de clientes que essas casas de análise geralmente têm. Em terceiro lugar, esses relatórios são produzidos por analista que, assim como qualquer pessoa comum e relacionado a qualquer assunto na nossa vida, eles têm uma opinião acerca de um determinado ativo, baseado numa tese de investimentos que cada um deles formatam, né? Então você pega analistas diferentes, de casas de análise diferentes, de research de bancos diferentes, de corretoras, cada um vai ter uma visão diferente, vai chegar num preço diferente e vai dar um valuation diferente para a mesma empresa, entendeu? Você pega analistas de duas casas de análise diferentes, vai ter analista que para um mesmo ativo ele vai estar mandando comprar, porque é um ativo que tem um puta potencial de dobrar, de triplicar de preço, e vai ter outro mandando vender, falando que a empresa está na bancarrota e que ela vai falir em breve, sabe? Então, tipo, cada analista de investimentos, por mais competente que ele seja, ele vai ter uma tese de investimentos para determinado ativo. E isso a gente não pode fazer nada, é visão de mundo, né? É a experiência que esse cara teve ao longo da vida dele, tanto pessoal quanto profissional, que ajudam ele a formatar essa visão que ele tem sobre determinado ativo e, consequentemente, a tese de investimentos dele. Só que aí, como eu já falei aqui outras vezes, essa tese pode ser que se concretize, pode ser que não se concretize, e principalmente ela jamais vai estar alinhada à sua opinião pessoal, às suas experiências de vida que você teve até agora, né? A sua visão de mundo. E pode ser que baseado numa tese de outra pessoa, que um terceiro formatou em relação a um determinado ativo, você acabe tomando uma decisão de investimentos errada, que não faz sentido para você e que pode comprometer o crescimento do seu patrimônio em algum momento, entendeu? Então, a melhor coisa que o investidor faz, como eu já falei, e eu repito, é ter capacidade técnica, é se qualificar, é comprar livros, é comprar cursos, é fazer uma formação, investimentos, não sei, mas de qualquer forma buscar se qualificar e adquirir experiência suficiente para tomar suas próprias decisões de investimentos, beleza? Isso daqui, vantagens e desvantagens, então, de uma casa de análise. A grande desvantagem de gerentes de bancos, de assessores de investimentos e de consultores de investimentos, eu não quero desmerecer o trabalho de ninguém, tá? Muito pelo contrário, não interpretem dessa forma, mas basicamente é que essas pessoas são pagas realmente para distribuir produtos, né? Então, é um serviço de vendas como qualquer outro, só que é um serviço de vendas de ativos financeiros. E não tem nada de errado nisso, tá? Eu já falei isso e volto a repetir também, muito pelo contrário. Tem muita gente que está procurando esse tipo de serviço e essas pessoas estão trabalhando, oferecendo o serviço dela, tá? Então, veja se faz sentido para você. Mas é um serviço pago, então acaba comprometendo também uma parte do seu patrimônio que podia estar sendo reinvestida na sua carteira de investimentos, fazendo seu patrimônio crescer mais, tá? E uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também em relação a esses três tipos de profissionais é o conflito de interesses também, tá? Que infelizmente existe. Eu acho que o surgimento da profissão de assessor de investimentos é uma coisa maravilhosa, tá? Maravilhosa. É a primeira vez, é a primeira chance que o investidor brasileiro tem de ter uma opinião um pouco mais imparcial em relação aos investimentos dele, quando a gente compara com a visão de um gerente de banco, né? O assessor de investimentos, ele é remunerado para gerar valor para o cliente dele. O gerente de banco, ele é remunerado pelo banco para vender produto, para empurrar produto no cliente, e ainda é comissionado por isso, quando ele consegue vender muito, né? Então são coisas completamente diferentes. Mas mesmo dentro do universo de assessores de investimentos, existem assessores ruins, né? Existem assessores que fazem um trabalho ruim e que muitas vezes não estão gerando valor para o cliente, às vezes estão até prejudicando. Então tem que tomar cuidado com isso. Você mesmo utilizando os serviços de um assessor de investimentos ou de um consultor de investimentos, que são profissionais que, principalmente quando você chega no nível de patrimônio maior, te agregam muito valor, né, te mandando relatórios, te mantendo informados de ofertas, passando a visão da instituição que eles trabalham em relação ao contexto de mercado. Mesmo com esses profissionais, você tem que tomar cuidado, tá? Porque existem profissionais bons e ruins, como em qualquer profissão. E você, como investidor, é seu dever ter o mínimo de senso crítico possível para identificar quem são os bons profissionais. Dessa forma, você está cuidando do seu patrimônio, né? O patrimônio que muitas vezes você demorou, suou bastante para construir. Então, pontos negativos de gerentes de bancos, de assessores e consultores de investimentos
seriam basicamente esses, tá? O fato do serviço ser pago, de que podem existir eventuais conflitos de interesses, mas os pontos positivos são os que eu já falei, que são profissionais que, no fim das contas, talvez eu até tirasse o gerente de banco aqui, né? O banco tem bankers que atendem clientes com patrimônio maior. Eu sei que os bankers, sim, fazem um trabalho muito competente. O gerente, ele que lida geralmente mais com varejo, eu acho que a maioria não sei, pelo menos não tem conhecimento de profissionais que gerem muito valor para o cliente enquanto investidores, tá? Pelo menos não no âmbito de banco de varejo. Mas os pontos positivos, principalmente dos assessores de investimentos, dos consultores, que são figuras que são mais independentes um pouquinho e tem que gerar valor para o cliente, é realmente te ajudar a se manter informado em relação ao mercado, poder estar sempre passando a visão deles, te informando sobre eventuais ofertas de produtos. Aí você tem uma pessoa realmente de confiança para conversar sobre a sua carteira de investimentos e pegar uma opinião, de repente, diferente da sua, né? Só que tem que ser um profissional bem qualificado para poder te orientar de forma técnica, imparcial e gerar mais valor do que o que você tem de conhecimentos pessoais, né? Que mais que falta? Em relação ao fundo de investimento, eu também já tinha conversado, mas o fundo de investimento é um serviço pago como outro, então as desvantagens são o pagamento de taxas. Eu diria que uma outra desvantagem de fundos de investimentos é a parte tributária também, né? Nas ações, se você vende menos de 20 mil reais em ações por mês, você tem isenção tributária no ganho de capital. Perdão, no fundo de investimento, qualquer valor que você movimentar, que você resgatar de um fundo com lucro, não tem para onde fugir, você tem que pagar imposto sobre aquele lucro, né? Na valorização das cotas. Então, essa parte de custos talvez fosse uma desvantagem muito grande dos fundos de investimentos. Outra coisa é que o fundo de investimento, como eu falei, é um serviço, tá? E o gestor de fundo de investimento que acaba não gerando resultado rápido para os clientes, para os cotistas, no caso do fundo de investimentos, ele é cobrado, né? Ele é cobrado pelos sócios dele no fundo, pelas outras pessoas que estão envolvidas nessa operação. Então, isso leva muitas vezes os gestores de fundos de investimentos a tomarem decisões ruins, porque eles têm necessidade de estar gerando resultado ali no curto prazo. Então, eles acabam movimentando ações com mais recorrência, acabam fazendo operações, girando um pouco mais a carteira do fundo que deveriam. Isso acaba incorrendo em taxas, em impostos desnecessários para o fundo, em relação a se a gente estivesse falando de uma carteira de investimentos com um viés um pouco mais de buy and hold, né, de você comprar os ativos para carregar com você ao longo do tempo, para se tornar sócio, para de repente levar para o resto da vida, né? Investimento não tem que ter prazo, ele tem que ser para o resto da vida. Então, isso é uma grande desvantagem dos fundos de investimentos também. Fundos de investimento também, perdão, na minha visão, tá? Que é a necessidade que os gestores têm de gerar resultados rápidos, resultados de curto prazo para agradar os clientes. Isso acaba fazendo muitas vezes eles tomarem decisões baseadas não no valor que os ativos têm, mas na necessidade de gerar valor rápido. Então, são decisões de curto prazo que podem acabar se tornando decisões ruins, tá? Agora, a grande vantagem dos fundos de investimentos é exatamente o fato de ser uma alternativa completamente viável para pessoas que não entendem nada de mercado financeiro, que às vezes não têm interesse em entender, que não gostam de falar de finanças, de investimentos, não querem se envolver com carteira de investimentos, não querem se preocupar com isso. Eles simplesmente escolhem um gestor bom, e aqui no Brasil tem vários, tá? Por incrível que pareça, o Brasil é um país excepcional em termos de gestores de fundos de investimentos. Tem muita gente boa, competente aqui, profissional, fera mesmo de mercado financeiro. Agora, a pessoa que não quer se envolver com investimentos diretamente, ela tem a opção de ter excelentes gestores à disposição delas, com bons produtos para oferecer para ela simplesmente tacar o dinheiro dela lá dentro e esquecer, saber que está bem rentabilizado ao longo do tempo. Vai estar pagando? Vai estar pagando taxa, é um serviço, como eu falei. Mas, de qualquer forma, para quem quer investir de forma um pouquinho mais passiva e está disposto a pagar pela tranquilidade, para não ter preocupação, tem gestores muito bons também que acabam gerando muito valor para os clientes ao longo do tempo. Então, essas seriam basicamente as vantagens e desvantagens desses tipos de serviço de apoio que a gente está mencionando aqui para o investidor, tá? Que seriam as casas de análise, que seriam os fundos de investimento e as próprias figuras de profissionais que são mais voltados para o atendimento dos clientes, tá? Que a gente conversou aqui. Rapaz, foi muita coisa. Eu vou ter que assistir essa live de novo, mas excelente. Deu bastante informação muito boa. Agora, dentre esses todos que você mencionou, qual você acha que compensa mais? Eita ferro, essa pergunta foi difícil, hein? O que você me diria? Deixa eu pegar a sua opinião primeiro. Baseado nisso tudo que a gente conversou, o que você identificou de potencial aqui, que você acha que pode agregar valor para quem está assistindo a gente agora? É complicado, né? Eu acho que depende muito do quão disposta a pessoa está a estudar, se educar, a ir atrás, a abrir mão do controle, né, para deixar na mão de outra pessoa.
Eu acho que depende muito disso, né? Vamos trazer, então, para o seu contexto, para a gente exemplificar um pouquinho aqui para o nosso espectador. Então, você diria que no seu caso, isso não tem certo e errado, tá? É só questão de perfil mesmo, não tem ninguém certo, ninguém errado, ninguém melhor do que ninguém aqui. Mas no seu caso, você teria um pouco mais de interesse, de repente, em se qualificar como investidor para ser capaz de tomar boas decisões baseado em critérios técnicos e em fatores sólidos para poder escolher os seus próprios ativos, por exemplo, abrir o seu home broker e ir até a bolsa e escolher especificamente, diretamente, quais ações, quais fundos imobiliários você quer investir, incorporar na sua carteira de investimentos, ou não, você é um cara que às vezes tem dinheiro, tem uma renda relevante, consegue ter uma boa capacidade de poupança, consegue fazer aportes todo mês, consegue acumular um patrimônio com isso, necessariamente, né? Mas gosta mesmo de ficar em casa, de perna para cima, jogando videogame, assistindo Netflix, ou então vai que você ganha muito dinheiro, você consegue viajar todo mês, prefere ficar viajando do que estudando sobre mercado, sobre ativos, não tem absolutamente nada de errado nisso. É questão de perfil. No seu caso, especificamente, qual que seria o seu perfil? Você é um cara que tem interesse em acompanhar a carteira um pouquinho mais de perto, ou quer só saber que o dinheiro está bem rentabilizado e ficar um pouquinho mais distante disso para só usufruir disso lá na frente? Eu prefiro me instruir, eu prefiro aumentar um pouco a minha capacidade de análise, porque aí eu posso, não só como você falou, né, não só entender alguns detalhes mais técnicos, mas fazer as escolhas baseadas no que eu acredito também. Eu acho que você, nas respostas anteriores, você deixou muito claro que esses profissionais, eles também têm opiniões pessoais entre eles, né? Eles divergem entre eles porque são pessoas como nós, né? Cada um acredita numa coisa diferente quando chega nesse aspecto aqui. Ah, mas eles acreditam em muitas coisas iguais. Sim, mas uma coisa ou outra vai diferenciar, né? Ou às vezes vai diferenciar bastante, né? Eu prefiro me instruir para poder fazer as escolhas que têm mais a minha cara, por assim dizer. Legal, muito bom. Então, no seu caso, a gente já descartaria, por exemplo, logo de cara, de repente, os fundos de investimentos, tá? Os fundos de investimento, eles são ativos que foram feitos para quem quer investir de forma um pouco mais passiva. Se você tem interesse de investir de forma um pouco mais ativa, igual é o meu caso, né? Minha carteira é 100% ativa, eu adoro acompanhar o mercado, eu adoro ler sobre ativos, abrir release de empresa para ver quanto que a empresa deu de lucro, qual que é o tamanho do endividamento dela atual, quais as decisões gerenciais que o conselho de administração, que a diretoria estão dando para o business nesse momento. Isso é diversão para mim. Se eu puder, eu passo o dia inteiro fazendo isso, sabe? Eu gosto de verdade. Agora, tem gente que detesta isso, né? O cara, às vezes, treme só de ver número na frente dele. Então, por mais que você não precise saber muito mais do que as 4 operações básicas de matemática para ter sucesso investindo no mercado financeiro, são coisas muito simples, né? Contabilidade é um negócio que, a partir do momento que você entende, você não tem que fazer nada diferente ali de somar, subtrair, multiplicar. É bem simples de verdade em termos matemáticos, mas o cara que abre um release lá e vê aquelas várias linhas, por exemplo, ali na DRE da empresa e não sabe o que significa aquilo, só vê um monte de número com mais, com menos, com mais 20%, com menos 30%, ele fica louco, né? No meu caso, à medida que você sabe como ler aquilo que você entende o que aquilo quer dizer, isso vira uma diversão, realmente, né? Ainda mais porque dá dinheiro. Você vê seu patrimônio crescendo baseado naquilo lá. Então, eu invisto de forma ativa. Nesse caso, eu busco qualificação cada vez maior. Sou um eterno aprendiz, né? Estou sempre em contínua qualificação para tomar decisões de investimentos cada vez maiores, né? Como? Pô, adquirindo cursos, bons cursos de investimentos, lendo livros de profissionais renomados, né? Livro que tem eficácia comprovada, que não falta é livro bom de investimentos disponível para a gente também, em português, né? Graças a Deus, até um tempo atrás só tinha livro americano que era relevante, se limitava muito ao próprio desenvolvimento do mercado financeiro no Brasil, pouca gente fala inglês por aqui. Hoje, boa parte deles estão traduzidos já, né? Tem um monte na estante ali atrás, ó. Depois posso indicar alguns também. Mas de qualquer forma, se você tem interesse em investir de forma um pouco mais ativa e acompanhar a sua carteira com um pouco mais de carinho, um pouco mais de perto, o que você tem que fazer basicamente é se qualificar, tá? Esses serviços, eles podem contribuir com você de alguma forma, né? Por exemplo, como eu falei, você pode ter uma casa de análise para te apoiar no início da sua jornada como investidor, para te ajudar a entender um pouquinho mais de mercado, a ver uma visão crítica de um analista, ver como é que funciona. Isso foi muito útil para mim, como eu falei, mas a ideia é que você tire as rodinhas da bicicleta depois de um tempo, né? Que você passe a andar sozinho e tomar suas próprias decisões, porque ninguém conhece o seu contexto melhor do que você. E a mesma coisa no caso de um assessor de investimentos, por exemplo. É super válido à medida que o seu patrimônio vai crescendo, que você tenha uma carteira de serviços maior à sua disposição.
Só que o grande desafio aqui é você achar um profissional técnico, um profissional qualificado e um profissional que realmente está interessado em gerar valor para você, tá? Então são tipos de serviço que para você que quer investir de forma um pouquinho mais ativa, podem te gerar muito valor sim, tá? Eu conheço assessores de investimentos maravilhosos, como eu falei, conheço casos de análise também que eu gosto, tá? Que inclusive assino os relatórios, consumo, comparo a visão deles com a minha visão, não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, é complemento de informação qualificada, né? Mas de qualquer forma, seja qual for o seu caso, o seu contexto, se você quer investir de forma ativa, você tem que ter o mínimo de discernimento e de qualificação técnica para saber o que é bom, o que é ruim, se o que estão te oferecendo faz sentido, se você está buscando outro tipo de coisa, tá? Fazendo isso, você está tomando os cuidados necessários com o patrimônio que você ralou tanto, trabalhou tanto e dedicou tanto tempo e energia para construir. Nada mais justo do que você honrar os seus próprios esforços, né? Mas basicamente é isso. Agora, a visão contrária, que seria um caso diferente do seu e do meu, nesse caso, então, só para a gente concluir, é do investidor que não tem tanto interesse de estar envolvido com o mercado diretamente, que ele quer, de repente, investir um pouquinho de forma mais passiva, não tem nada de errado nisso. Nesse caso, ele busca bons fundos de investimento, busca saber quem são os gestores e investe o dinheiro dele com qualidade da mesma forma, só que de repente não com um envolvimento tão grande com a carteira de investimentos como quem está investindo de forma ativa faz. Beleza? Excelente, muito bom. Para encerrar, então, você pode citar um pequeno passo para as pessoas começarem imediatamente a investirem sozinhas e, claro, com segurança, sem medo, né, com convicção das decisões que estão tomando, esse tipo de coisa. O que a gente está falando aqui como sendo a solução definitiva para o investidor chegar onde ele quer, em termos de discernimento, de certeza, de satisfação em relação às decisões que ele está tomando, né? É muito legal quando você chega nesse ponto, sabe? De você poder olhar os ativos e analisar e ter discernimento em relação ao que aquilo lá está querendo dizer, quais são as suas expectativas em relação àquilo, e saber o que você está fazendo de fato, né? E saber analisar o ativo a ponto de tomar uma decisão qualificada, de tomar uma decisão que realmente faça sentido para você. É bom quando você chega nesse ponto, porque você está convicto do que você está fazendo, né? Isso te dá certeza e por mais que o mundo esteja desabando ao seu redor, você continua tranquilo, você está convicto da sua tese de investimento, você sabe o que você está fazendo, né? Para o investidor chegar nesse ponto, então, a solução que a gente está propondo aqui é a informação. É que as pessoas, como a gente falou, com todo respeito, levantem a bunda da cadeira e vão atrás de qualificação. Se você ficar esperando cair do céu aqui em cima de você, não vai cair, eu sinto te informar. Perdão, então como que você pode fazer isso? Eu acho que o caminho mais simples é você comprar um curso ou você comprar alguns livros de investimentos, tá? Você tem as duas opções. Aí vai mais de cada um. Tem gente que gosta mais de ler, tem gente que gosta mais de assistir videoaulas, não importa. O importante é que em ambos os lugares você vai estar aprendendo com gente boa e com gente qualificada. Tá? Então, acho que o primeiro passo que as pessoas poderiam dar para começar a ter essa segurança maior nas próprias decisões de investimentos é realmente buscar a qualificação, que está nos livros dos maiores investidores do mundo, tem alguns ali atrás, como eu falei, e que está em cursos de boas empresas, de bons profissionais, até influencers, né? A gente está na era dos influencers, tem muita gente boa, também tem muita gente ruim, hein? Mas tem muita gente boa que está passando informação de qualidade na internet também, tá? Então, um bom caminho para você começar pode ser por aí. Agora você tem que se comprometer, tá? Não vai adiantar nada você comprar livros, comprar um curso e deixar esse livro quietinho lá na sua caixa de e-mail, seu login e a senha parado, não acessar, não consumir o conteúdo, ou comprar livros dos maiores investidores do mundo, os caras que tiveram mais resultados com os investimentos deles ao longo das décadas, e deixar parado ali na cabeceira da sua cama, né, ou na sua estante ali atrás. Você precisa se comprometer, e é desconfortável, tá? Mas é altamente gratificante no futuro. É como eu falei, não vai cair do céu. Isso não vai chegar até você por osmose, perdão. O primeiro passo é você tomar a decisão, mas o segundo passo é você consumir esse conteúdo, é você se comprometer. É só assim que você chega lá. Excelente, Marcelo, muito bom. Não deixa de se inscrever e até a próxima. Até mais, pessoal.